Voltando à explicação aqui, a gente passou no texto para a segunda folha apertando o Enter. Se a gente selecionar aqui, a gente vai ver que tem várias linhas. Qual que é o problema com isso? Se eu precisar de adicionar mais texto, o meu texto do outro lado vai baixando, olha lá para você ver. Mas por que está baixando? Qual que é o problema que eu estou tendo? É porque a gente não usou o recurso do Word de encerrar a linha e solicitar uma próxima página, tá? Então, depois que eu vim cá, fiz todas as minhas edições, eu tenho que ir descendo em todas as páginas que a gente mexeu e deletando essas linhas aqui. E, sinceramente, Deus nos acuda, porque às vezes a gente vai esquecer de alguma página e a hora que a gente entregar o trabalho, eu falo assim, nó, que É o que eu tortura. digo. Às vezes você Sim. faz o trabalho todo, aí na hora que você vai visualizar como é que ficou, tá todo desalinhado, com esses espaços em branco enorme. Não, e o pessoal, para trabalho, o pessoal cobra mesmo e tira ponto. Agora, eu não sei se o curso de vocês vão ter que entregar um trabalho de final de curso, tipo não vai ser uma monografia, não, tipo ai, TCC? isso, tipo um TCC. Eu não sei se vocês vão precisar. Creio eu que não. Não, não é necessário, não. Eles falaram no começo do curso que não. Ah, que bom. Bom, porque já poderia usar a aula já para estar facilitando essa parte também, porque também o TCC, então, a gente tem que incluir algumas imagens no meio do texto e todo o trabalho que você tem que entregar, que você tiver que colocar imagens, tiver que colocar links, a gente tem que deixar depois no final nas últimas páginas do trabalho, as páginas de referência. E nessas páginas de referência, então, todas essas imagens, todos esses links têm que estar lá também como referência, tá? Isso aí, a maioria dos trabalhos, TCC, monografia, todos pedem isso. De acordo com a norma que a pessoa exigir de vocês, a gente vai estar trabalhando aí essa questão. Vou continuar aqui nessa nossa guia de layout, antes de voltar lá no texto que eu comecei a falar de uma coisa e voltei para o layout, porque, como o William falou, essa parte aqui ela é muito interessante. Muito importante, porque se a gente começar do princípio, já colocar a nossa área de trabalho, que a gente está visualizando aqui, no formato que a gente precisa, a gente já vai concluir os trabalhos, entregar o trabalho numa sequência que, a hora que a gente chegar na última linha, o nosso trabalho está 80% pronto, a gente não vai precisar de editar quase nada. Se a gente sentar na frente do Word, do nosso editor de texto, e só lançar informação e deixar para tratar no final, a gente ainda vai ter um senhor trabalho para voltar no documento inteiro, revisando e olhando, sendo que às vezes a gente já pode trazer ele pronto, tá? Se a gente clicar aqui, ó, o Word, ele já oferece para nós outras formatações aqui de página, de layout. A gente tem esse aqui, ó, que é a moderada. Tá vendo? Ela é menor que essa primeira aqui, que é a normal, um pouco maior que a estreita. Essa estreita aqui, o Word coloca aqui um recurso de 1,27, 1,27 centímetros para a gente estar, para ele estar salvando a impressão da folha. A moderada, ele aumenta tanto a margem superior quanto a inferior. Largura, ele vai fazer estreito e espelhado. Tá? E o recurso mais interessante para nós, às vezes, é esse aqui, ó, margens personalizadas. Roberto, por que eu vou precisar de margem personalizada? É igualzinho eu falei para vocês, dependendo da forma que vai ser feito o trabalho, de como que ele vai ser apresentado, a gente pode vir cá e determinar o que a gente quer fazer. Como que eu quero a margem da minha folha. Se eu tenho certeza que eu quero fazer uma encadernação, eu posso usar margem esquerda e aumentar apenas a margem da esquerda. Aqui embaixo, a gente tem uma pequena visualização do que vai acontecer. Então, se eu pôr aqui 5 centímetros, olha que você vê o espaço que ele aumentou aqui para mim. Tá certo?
Tem alguns outros recursos aqui que eu acho que como a gente está mexendo mais para informática básica, apresentação de trabalho, a gente não vai usar muito. Essa margem que eu pus a mais aqui na esquerda, eu poderia deixar ela no padrão, que é 3 centímetros, e usar a medianice. Ele vai ter praticamente o mesmo efeito. Tá? Se a gente observar o desenho aqui, ó, tá vendo que ele quadriculou o desenho aqui? Porque essa área aqui não será utilizada no trabalho. Tá? Eu posso determinar a posição dessa minha medianice, se ela vai ser esquerda, se ela vai ser superior. Ah, Dalben, mas por que isso? Pensa na encadernação. Quando a gente pega um caderno, se eu pego um caderno normal, por exemplo, eu tenho encadernação lateral, na esquerda. Mas tem alguns blocos que a encadernação é superior. Vocês lembram desses blocos? Espero que sim. Margem, alguém ficou com alguma dúvida? Calendário. Calendário é um bom exemplo, que ele é encadernação superior, na parte de cima. Eu falo bloco, por exemplo, um que é em cima e lateral, vai depender muito da orientação que a gente olha a folha, tá? Que é o próximo tema que eu vou abordar aqui com vocês. Por que é diferente superior e esquerda? Por que a orientação é importante? Porque a gente tem dois formatos principais para a gente estar apresentando uma página. Eu tenho esse formato padrão, que é o retrato. Tá? O que é o retrato? Eu tenho a altura maior do que a largura. Então, isso aqui é um retrato. Dalberto, mas tem medida para isso? Não, não tem medida. Você vai pegar uma folha e vai olhar. Se a sua largura, se a sua altura for maior do que a largura, é retrato. Tá? Adalberto, mas eu tenho tamanhos de papéis diferentes. Sim, você tem papel A4, que é o mais comum que a gente mexe, mas eu também tenho A3, eu tenho A2, eu tenho papel A1. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma planta, a gente costuma falar muito de planta de casa, né? Que é uma planta para construção civil, mas também tem as plantas para elétrica. Geralmente, elas são feitas em A1. A1 é uma dimensão muito grande. Daqui a pouco eu vou mostrar as dimensões para vocês terem uma ideia, tá? Então, se a minha altura é maior do que a minha largura, é retrato, dependendo do tamanho da folha. E eu tenho paisagem. O paisagem é o inverso. Eu tenho a minha altura menor do que a minha largura, tá? Alberto, mas qual que é a diferença dessa? Vocês lembram do lado da primeira série que a gente pegava os cadernos número 1? O caderno número 1 é um caderno feito nesse layout, nessa orientação, tá? Na orientação de paisagem. O caderno número 1, ele é encadernado do lado esquerdo, porém a folha é muito grande, ok? Só para a gente ter uma ideia. Eu vejo blocos que eles são presos, que a medianice, a encadernação dele é feita na parte de cima. Geralmente, quando a gente vai na mercearia, que eles fazem lá para nós aquele bloquinho pequenininho do que a gente comprou, a gente vê esse tipo de encadernação na parte superior. Muito usado em desenho artístico, né? Desenho artístico também uso muito. Eu vejo muita gente usando isso em desenho artístico para as folhas não ficar soltas. Aí, geralmente, o pessoal tem uma pasta e também tem essa encadernação que é presa na parte superior. Por que na parte superior e não na parte lateral? Não sei. Esse é da minha opinião. Eu acho que quando se dobra a folha para cima, às vezes ela não atrapalha a folha de baixo. E quando a gente dobra ela para cá, a folha inteira fica forçando para voltar. Então, aí vai particularidade de cada um, ok? Alguma pergunta sobre isso? Vou passar para o próximo. O próximo aqui, ó, que é muito importante, que é o tamanho. A gente tem vários tamanhos aqui para a gente mexer. Cada tamanho tem uma determinada finalidade, ok?
Deixa eu passar aqui para vocês, igual a gente já falei do A1, do A2, do A3, do A4. Se você olhar aqui, ó, olha o A3 e olha o A4. O A3 ele é maior do que o A4. O A5 é menor do que o A4. O A2, que não tem aqui, ele vai ser maior do que o A3, tá? Então, tem várias dimensões aqui. Daqui a pouco eu vou fazer pesquisa lá para vocês para te mostrar. Como que esse... Vamos fazer pesquisa agora, porque eu acho que aí a gente vai ter uma visão melhor. Tamanhos de páginas de papel. Deixa eu ver se eu quero aqui. Aqui, ó. Esse desenho aqui, ele é ideal para nós, ó. Esse mais para cá. Ó, o A0 eu nunca vi. Mas aqui a gente tem o A1, tá? Daqui a pouco a gente vai mexer nas medidas para você ter uma ideia. O que eu quero que vocês... como que eu vou saber... Como que eu vou saber a diferença de um para o outro, até eu chegar cá embaixo? É simples. O próximo papel é sempre a metade do anterior, tá? Se eu pegar esse A1 aqui e dobrar ele aqui no meio, vocês vão ver que ele vai ter o tamanho do A2. Se eu dobrar o A2 no meio, ele vai ter o tamanho do A3. Se eu pegar o A3 e dobrar no meio, eu vou ter o A4. Se eu pegar o A4 e dobrar no meio, o A5, e assim vai. Entenderam? Até aí foi tranquilo? Bem simples. Bem simples. Então, o que acontece? Qual que é a diferença de um papel para o outro? Assim, simples. Um papel é metade do outro. Então, se eu conheço o A4, se eu quero ir para o A3, eu vou pegar as medidas do A4 e vou dobrar elas. Então, eu sei qual que é o tamanho do papel A3. Adalberto, mas você vai ter, se eu dobrar a medida do A4, nessa posição aqui, eu vou ter um A3? Vai. Porque o tamanho do papel não significa a orientação que a gente está usando. Eu visualizando aqui, ó, eu consigo falar para vocês, nessa posição que está o papel A1, ele está em retrato ou paisagem? Paisagem. Paisagem? Paisagem. Porque a minha largura do papel é maior do que a minha altura. O A2 está em retrato. A altura é maior do que a largura. O A3 está em paisagem. Adalberto, mas o A1 e o A3 estão em paisagem? Que diferença é essa? É sempre a altura e a largura que a gente observa, tá? Independente do tamanho da folha. Ok? Vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui eu não consigo ver que é metade do outro. É estranho, não é? Por quê? Porque essa imagem aqui, ó, só está mostrando a escala dos papéis para nós, tá ok? Olha esse aqui. Vou pegar o A1. 841 por 594. O A2. Pessoal, isso aqui é em centímetros. Deixa eu ver se eu acho um desenho com proporção melhor. É milímetro, né? É milímetros. É milímetros. Vamos pegar esse aqui. Não, ele não vai trazer para nós bonitinho. Deixa eu ocultar esse aqui por enquanto. Eu criei escala completa. Não o site. Eu estava tão bonitinho no lugar que eu queria. Adoro quando o site faz isso. Vai ficar? Ótimo. Aqui a gente vê as dimensões, ó. O A1, 59 centímetros, 4 por 84 centímetros, 1. Aqui na lateral, aqui, a gente tem eles em milímetros, tá? A gente pode ver pela taxa de conversão. 59,4, ele vai ter aqui 594 milímetros. Então, a gente vai ter o A1,
o A2, o A3, o A4, que é o que a gente conhece, que é 297 milímetros por 210, ou esse aqui é o A3, A2, e não tem um A4 aqui. Não gostei desse. A escala desse aqui é estranha. Esse está só em milímetros. Esse aqui... Olha aqui o que eu falei para vocês da gente tomar cuidado com o texto que a gente escolhe. Olha como esse texto aqui fica estranho. A gente não consegue ler ele. A maioria dos lugares que a gente vai achar ele em milímetros. Quando a gente vai na papelaria também comprar, a gente vai ter eles lá também, são em milímetros. Então é mais fácil a gente ver ele por milímetros. Ok? Sobre tamanho de papel, alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Voltando um pouquinho no que você me perguntou, questão de trabalho. Quando alguém te pedir para você fazer um trabalho ou apresentar alguma coisa que foi impresso, se a pessoa, você vai ver como que é a norma da empresa. Se é uma documentação interna, o padrão, geralmente o padrão de documentação interna para a empresa é o tamanho A4. A gente tem alguns tamanhos que diferenciam desse A4, porque não é só A4 que a gente tem. A gente também tem o papel ofício, que é interessante falar para vocês o tamanho do papel ofício. Tá? Deixa eu ver se ele vai ter aqui o tamanho do papel ofício. Não é esse A, esse aqui é um A0. Essa aqui é a configuração da impressora Epson. Não, ele não está trazendo aqui para mim o tamanho do papel ofício, não. Eu também estou em imagens. Vamos ver aqui. O papel ofício diferente do papel A4, porque o papel ofício é um pouco maior do que a folha A4. Em média, com média 210 milímetros de largura por 350 milímetros de altura. Também chamado de papel legal. Por que papel legal? Eu estou associando aqui de documentação, por exemplo. A minha certidão de casamento, a minha certidão de nascimento, ela era em papel ofício. O histórico que a gente imprime de escola, os diplomas escolares também, são de papel ofício, que é esse papel que é um pouco maior. Então, dependendo da empresa que você está trabalhando, dependendo do ramo de atividade, você tem que ver se você vai imprimir papel ofício ou não, tá? Esse papel ofício ele é muito utilizado quando a gente está pensando, por exemplo, em... me fugiu o nome aqui. Eu ia falar do fórum. E certificado? Parece que é um cartão, papel cartão. Não. A gente tem isso também. Eu vou falar com vocês, a espessura do papel. Por enquanto, a gente vai falar só do tamanho deles, tá? Então, o ofício ele é usado mais oficialmente. Fórum, juiz, quando tem alguma determinação, vai passar para vocês, ele usa um papel ofício. Impressão de certificado, geralmente toda a escola usa o papel ofício. Tanto que quando a gente vai tirar um xerox de um diploma, por exemplo, o pessoal que está fazendo o xerox ele tem que ter a consciência ou o conhecimento de diminuir o xerox que está fazendo. Por exemplo, lá no Teorema, a impressora que tem lá, a gente consegue configurar o zoom do xerox e a gente diminui o zoom em 90% para que um papel ofício consiga reduzir o xerox dele para caber no papel A4, tá?
Além dos tamanhos do papel, como o William falou, a gente vai ter uma outra preocupação, que é a espessura do papel. Então, eu estou imprimindo um trabalho, eu estou imprimindo um diploma, eu vou imprimir um cartão. Para cada uma dessas coisas, a gente tem que ter uma pequena noção de qual tipo de papel que eu vou usar. A gente tem a folha comum. Deixa eu pegar aqui as nomenclaturas certas. Como a gente não preocupa muito com isso, a gente não guarda muito. Mas eu acho que eles olham em miligramas. Espessura de uma folha de papel. Eu acho que essa espessura aqui, ó, de 0,074 milímetros é a folha comum, tá? A gente tem, por exemplo, a folha couché, folha de papel. Como é que escreve couché? Couché? Acho que é isso mesmo. Ah, já sei, vou pegar tipos de papel. Tipos de papel. Para impressão. Papel craft, papel offset, papel de revista, papel couché fosco ou couché brilho. Então, cada um desses papéis tem algumas influências. Por exemplo, esse couché fosco com couché com brilho. Couché com brilho é aquele papel de diploma bonito que você vê que a frente dele fica bonitinho, dá até um reflexo. Agora que você vira a parte de trás dele, parece mais comum, mas, porém, o papel é espesso. Deixa eu ver aqui se agora a gente consegue espessura. Principais gramaturas de papel. 30 miligramas, 60 miligramas. Por que isso? Você já pensou você chegar numa papelaria e falar assim, eu quero papel 0,076, 0,05, 0,3. É muito número para lembrar, não é? Aí o que o pessoal fez para ficar mais fácil, para não misturar com margem, não misturar com dimensão da folha? Eles usam gramatura, eles usam gramas para determinar o tipo do papel, tá? Esse aqui vai ter, deixa eu ver se nesse site aqui vai ter as gramaturas. Não. Ó, a gente tem principais produtos de gramatura de 120, 140 gramas. Isso aqui é que estão vendendo lá o produto deles. Eu não quero vender produto. Eu sei que o papel comum ele vai ter menos gramas. O papel couché que eu fui imprimir por uma vez, o moço me falou que ele era 75 gramas. Deixa eu voltar aqui. Couché. Papel. 240 ou 300 gramas. Como é que a gente vê isso também fácil? A gente pega, por exemplo, o papel cartolina. O papel cartolina ele tem mais gramaturas do que um papel, ele tem quase a mesma gramatura, ele é mais pesado que um couché. Minto, tem menos. Ah, vai depender do tamanho da folha. 150 gramas, 180 gramas, 240 gramas. Então, quando que a gente vai usar esses papéis? Só para a gente resumir aqui a gramatura de papel. Vai depender muito para que você vai imprimir, para onde você vai entregar esse papel. Você precisa de imprimir um diploma, você usa um papel couché. Você precisa de imprimir um convite, por exemplo, o pessoal às vezes faz convite para formatura, essas coisas. Se você quer um convite mais apresentado, você vai usar um papel de uma gramatura maior, um papel mais grosso, tá? Qual usar? Ou a empresa,
se for a empresa que estiver solicitando, ou você questiona a empresa, qual a gramatura do papel que a empresa quer. Se for para você, você pode ir na gráfica ou nas lojas de impressão, por exemplo, aqui em Itaúna a gente tem a Megatone, a gente tem a Canarinho também, que é para impressão, e lá você conversa com eles, que eles vão te explicar certinho como que funciona essa gramatura, para a gente estar fazendo a apresentação do trabalho de acordo com a orientação que o pessoal pediu. Quando a gente fala de normas ABNT, se eu não me engano, aqui ele não fala, não especifica para a gente qual que é a gramatura que o papel tem que ter, não, porque eles entendem que se é um trabalho simples, não é uma coisa que tem que ser oficializada para o governo, ou não é uma coisa... A empresa não exigiu, a gente vai usar a folha simples A4, normal, tá? Se a empresa exigir um papel, por exemplo, a folha ofício, que é um pouquinho maior do que a folha A4, as normas ABNT também são aplicadas para ela, porque a norma ABNT não vai falar para você que você tem que fazer um papel A4 ou que você tem que fazer um papel ofício. Isso ela não vai te falar. Ela vai te falar qual que é a margem que a gente vai usar na folha, o tamanho de fonte para determinado assunto, se é título, se é subtítulo, se é o texto. A norma ABNT ela vai envolver esse aspecto, tá ok? Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Falei muito? Não, já, tudo de bom. Beleza. Tá. Então, depois que a gente viu a orientação do papel, o tamanho do papel, toda a parte do curso que eu vou passar para vocês, a gente vai estar trabalhando com papel A4. A gente não vai precisar de trabalhar com papel ofício nem os outros, tá? Estou falando para vocês lembrarem que existem eles que, às vezes, a gente pode deparar com alguém solicitando que faça realmente uma impressão em algum desses papéis de tamanhos diferentes. Então, aqui no Word, na guia de layouts, a gente consegue configurar tanto a margem, orientação, tamanho de papel. Colunas. 1, 2 colunas, 3 colunas. O que são colunas? A melhor forma da gente visualizar colunas numa impressão é uma revista ou um jornal. A gente vê que numa página eu tenho várias colunas para aquele texto. Então, é aqui, nesse layout, que a gente determina quais as colunas. Vou pegar esse nosso texto aqui como um bom exemplo. Ó. Eu vou quebrar esse texto aqui, só para a gente ter uma ideia do poder que a gente consegue fazer dentro do editor de texto. Eu vou selecionar o texto que eu quero, tá? Eu vou vir cá e falar assim, ó, esse texto que eu selecionei, eu quero ele em 2 colunas. Olha só para vocês verem o que ele fez. Ele colocou um texto aqui e um outro aqui. Ele pegou meu texto e automaticamente quebrou ele em colunas. Se eu vier aqui, ó, selecionando, eu vou segurar o Shift no teclado e vou usar a setinha do teclado para baixo. O que ele vai fazer? Vai selecionar a linha inteira até a próxima linha na mesma posição que está o meu cursor. Ok? Então, olha aqui, ó. Vou pôr o meu cursor aqui na frente do paro, vou segurar o Shift e apertar a setinha para baixo. Olha só para você ver, ele já pré-selecionou meu texto todo na segunda coluna. Lauberto, quando que eu vou usar esse texto quebrado em colunas? Vai depender muito do trabalho que você está fazendo. O padrão é uma coluna só o documento inteiro. Em alguns casos, a gente vai precisar de usar algumas colunas, mais de uma coluna ou não, lembrando que vai depender muito do qual trabalho que você está fazendo, ou o que você quer apresentar, se, por exemplo, se ele vai ficar em 2 colunas ou não. Além de jornal, revista, uma coisa muito comum que a gente vê em 2 colunas, muito comum sempre é quem está estudando outra língua. Geralmente eles colocam em 2 colunas o texto em português, o texto em inglês, por exemplo, na primeira coluna e na segunda coluna a tradução. Só para a gente conseguir fazer uma comparação mais rápida, mais fácil.
Tá ok? Aqui a gente tem quebras. Inserir uma quebra de seção e página. Você lembra que eu falei para vocês do Ctrl Enter? É essa quebra aqui. O que vocês preferem fazer? Pelo atalho no teclado ou vir cá, caçar o menu de layout, para depois vir cá e caçar quebras? Deixa eu tirar a nossa coluna aqui, ó, e vou mostrar para vocês, ó. Eu estou com o meu cursor aqui, ó. Vou colocar o cursor aqui. Estou falando cursor, mas vou falar um pouquinho do cursor para vocês. Editor de texto, Excel, PowerPoint, tudo no computador. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. São duas coisas muito importantes. Tudo você vai mexer no computador. Primeiro, o mouse. Aonde o meu mouse está? Porque se eu fizer um clique ou alguma coisa, é o meu mouse, é a partir do mouse que o computador entende o que eu estou mexendo, aonde que eu quero mexer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o mouse. O outro é o cursor. Por que o cursor? Se eu for fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, se eu for inserir algum atalho, alguma coisa, o que o computador vai tentar identificar? Primeiro pelo mouse, e se for texto, alguma coisa pelo cursor. Às vezes o cursor da gente não está numa posição que a gente quer, e a gente cola uma imagem ou um texto, então nosso texto todo fica avacalhado. Aí até a gente voltar onde estava, às vezes a gente perde um pequeno trabalho que a gente poderia ter solucionado se a gente tiver um pouquinho de atenção, tá? Com o hábito a gente consegue ver, a gente com prática, mexendo, a gente consegue resolver isso facinho. Eu vou clicar aqui e vou pedir minha quebra de página. Ó, quero quebra de página, quebra de coluna, e tem várias quebras. A gente vai usar só a quebra de página, que é o mais comum. O que ele fez aqui? Olha aqui, ficou um do meu 12 aqui e o meu 12 lá embaixo, que é aquele Ctrl Enter que eu ensinei para vocês, tá? Essas outras quebras aqui, ó, eu não vou passar por ela com vocês não, porque eu não uso. Eu acho que elas são poucos utilizadas. Dependendo do que a pessoa mexe, às vezes usa mais. Se você for mexer, por exemplo, com edição de jornal, edição, às vezes, de uma gráfica, às vezes você usa mais essas outras quebras aqui, tá? Por enquanto, a gente vai precisar mais dessa quebra de página, que é igualzinho um atalho que eu passei para vocês. Ctrl Enter já resolve nossos problemas. Aqui no layout, a gente também vai ter aqui, ó, número de linha. Ele está enumerando aqui todas as linhas que eu utilizei no meu documento. Até que eu tenho o número da linha aqui embaixo escondidinho. Vou pôr nenhum. Recuo, espaçamento. Deixa eu ver se eu vou falar dessa parte aqui para vocês hoje. Acho que eu não vou falar dessa parte aqui para não envolver por questões de muitos detalhes pequenininhos numa aula só, às vezes a gente confunde depois. Então, eu vou deixar mais para esses detalhes para a próxima aula, só para a gente ter fazer um contexto geral do Word primeiro. Depois a gente vai, por cada opção, mais de uma vez, para a gente estar fazendo essa avaliação aí, tá? Para que isso fique bem frisado no subconsciente da gente, para a próxima vez que a gente for mexer, à medida que a gente for tendo um maior hábito de leitura, um maior hábito de visualização, a gente conseguir entender melhor o que a pessoa utilizou ali, ok? Então, aqui eu já vou encerrar com vocês essa parte de margem, orientação e tamanho da folha, que são os principais que a gente vai usar aqui nessa guia, ok? Voltando para a nossa página inicial, fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado. Vou voltar aqui agora nessa parte aqui embaixo para a gente matar essa parte aqui, ó, que essa parte aqui é interessante. Eu vou selecionar esse texto aqui, tá? E vamos esse aqui, alinhado à esquerda. Meu texto começa na esquerda
mas ele não se importa com o que está no final. Essa orientação da página aqui, eu fiquei com poucas linhas. Por quê? Porque a gente tem uma largura maior do que a altura. Então, eu vou voltar aqui para a nossa orientação retrato, tá? Porque eu preciso dela aqui com mais linhas, para a gente visualizar os outros alinhamentos de texto. Eu tenho um alinhamento de texto centralizado. O que o nosso editor de texto vai prezar nesse caso? Que o nosso texto ele vai ter o centro como referência e à medida que eu vou digitando, ele vai expandindo para as laterais. Por exemplo, introdução à informática. Vocês conseguiram visualizar que ele está expandindo a partir do centro? Então, aí essa é quando a gente usa esse tipo de alinhamento de texto aqui, que é o centralizado. Quando a gente usa esse tipo de alinhamento aqui de texto centralizado, eu lembro dos poemas. Geralmente, todo poema ele é utilizado centralizado. Um documento oficial, ou um documento que um trabalho que a gente vai entregar, é muito raro de você usar esse tipo de alinhamento. A não ser quando você vai citar algum poema, aí já que você está citando o poema, a parte do poema pode ser centralizada, tá? Alinhado à direita, ele é totalmente o oposto do alinhado à esquerda. Ele vai começar desse canto, ele vai priorizar o final da folha, tá? Do lado direito. E não vai importar como que vai estar o alinhamento aqui à esquerda. Até hoje eu não vi nenhum trabalho que a gente seja obrigado a usar esse tipo de formatação, salvo currículo. No finalzinho do currículo, lá embaixo, a gente tem um nome, assinatura da pessoa, que geralmente fica do lado direito da folha. O que eu posso fazer? Eu vou voltar esse aqui para o lado esquerdo. Vamos supor que essas duas linhas aqui sejam a assinatura da pessoa. Nessas duas linhas eu venho cá e ponho alinhado à direita. Tá vendo? Então, eu posso ter no mesmo documento várias alinhações do meu texto conforme a necessidade. E o último, que a gente vê ele, mas às vezes não enxerga, que é esse carinha aqui, ó. O justificar. O justificar, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar colocar todas as linhas no mesmo tamanho. Se a gente observar aqui, ó, os 10 pontos aqui, esse aqui, ó, tá vendo? Tá todo terminado desalinhado. Quando a gente põe justificar, ele vai acertar todo mundo. Ele só não acerta quando é o final de uma frase. Eu terminei uma frase, estou passando para a frase de baixo, para a linha de baixo, então ele não vai conseguir alinhar isso aqui, porque tem um ponto final aqui, eu terminei uma frase. Adalberto, mas aonde que eu vejo esse texto aqui? Jornais, revistas, todos eles têm esse texto que é justificado. Ele justifica o texto para estar dando uma leitura para a pessoa mais exata, para ela não se perder. Quando o texto ele é todo justificado, é mais difícil de uma pessoa perder a leitura.